Eu ajoelhei nos pés de Oxalá e pedi misericórdia porque eu ia tirar a minha própria vida. Galera, eu tinha 24 anos e eu fali um grupo de empresas da minha família. Não era a minha empresa, era da minha família, que era do meu pai e da minha mãe também. E era o nosso sustento de casa. E eu fali. Eram 3 lojas, uma malharia em Jacutinga e a gente tinha um faturamento de 4 a 5 milhões por mês. E eu fali, quebrei e a gente saiu sem nada. Eu contei isso no primeiro vídeo dessa série Minha Vida de Axé. E aquilo me fez pirar minha cabeça. Eu tinha só 24 anos. Eu já tinha espiritualidade, eu tinha 9 anos de Umbanda, tinha 6 anos que eu incorporava Exu Morcego. E claro que eu tinha espiritualidade ali comigo, mas eu fali. E quando eu fali, eu já estava bebendo muito. Aquilo foi uma bola de neve negativa que me impregnou energias de desgraça, de escassez, de preocupação, de depressão, brigando com meu pai, brigando com a minha mãe, brigando com a vida, e eu não conseguia nem acender uma vela. Porque a gente entra nesse círculo de coisas ruins que a gente não consegue sair. E a gente conhece muitos casos assim, né? Se não tem ninguém para pegar na sua mão e tirar ali do limo, você acaba morrendo, você vai pra merda mesmo. E naquele momento eu não tinha, porque meu pai e minha mãe, preocupado com a falência, preocupado o que vai ser agora, os 2 desempregados, meu pai ainda não estava aposentado, e na minha casa, eu, meu pai, minha mãe, minha avó e meu tio esquizofrênico. Morava todo mundo e não tinha como sustentar. E eu saí procurando algo, até que eu cheguei num bar, né? Porque eu bebia e fui num bar beber. No bar do Pezão, e tinha uma placa lá escrito precisa de vendedor da cerveja Lecker, e eu comecei a vender cerveja Lecker. Eu ganhava R$10 por caixa de cerveja vendida. Só que eu já estava nessa energia negativa, pensamento ruim, eu busão a pé, andava a pé pra caramba, e comecei a vender em bares. Então já tá com energia ruim, já tá com tendência a beber e dentro de um ambiente que não é favorável. E eu comecei a beber mais, e de beber mais eu conheci droga, eu comecei a usar droga. E drogas até mesmo pesadas, isso com 24 anos. E a espiritualidade eu sentia que me puxava, e eu escutava as vozes, principalmente de Padilha, gritando na minha orelha: sai disso, que você vai mais pra merda ainda, sai disso, você tem um objetivo, você tem algo maior. Cara, eu não conseguia ver, não consegui, foi. Eu ajuntei ali um pouquinho de grana, falei com o Pezão, ele me deu umas caixas de cerveja de consignação, e eu montei na garagem da minha casa uma adega, uma pequena adega. E nessa época eu tinha um consórcio que eu já vinha pagando há muitos anos, e eu fui sorteado, e na época era aquele Uno Mille, e eu não peguei o Uno, eu peguei um Escort Hobby, que era 1000 também, porque ele tinha um porta-mala maior, e eu deitava os bancos, carregava as caixas de cerveja atrás. Eu lembro que cabia 10 caixas, então cada viagem que eu fazia eu ganhava R$100. Eu saía vendendo, então descarregava as caixas, trocava os vasilhames e pegava a grana, e R$10 por caixa que eu ganhava, voltava para a adega, descarregava as vazias, carregava a cheia, ia para os bar, ia vendendo, e assim foi crescendo minha adega aos pouquinhos. E a gente resolveu deixar meu pai na garagem. Então eu saía para vender, porta aberta. E eu cheguei um dia lá, meu pai com a testa sangrando, super assustado, e falou: filho, vieram aqui 2 caras e me deram uma coronhada na cabeça com um revólver e levaram a grana que estava aqui, me trancaram no banheiro, tudo. Não quero mais isso para nossa vida e não quero mais você aqui na garagem. E eu falei: e agora? Aluguei um ponto do lado. Veio um outro amigo meu e falou: ô Cigano, seguinte, cara, eu tenho uma representação aí da cerveja Kaiser, e vendo muita água também, e eu tenho uma Kombi véia. E me deu a Kombi
me deu lá um monte de caixa de cerveja, um monte de caixa de água. E, cara, eu comecei de novo a ver uma grana entrando. E eu com 24 anos. Só que todos os dias, cachaça, droga, cachaça, droga, cachaça, droga, cachaça, droga. Todos os dias, galera. E eu tô abrindo meu coração, abrindo minha vida para vocês verem que a vida são altos e baixos. E eu já tive muito baixo. E nessa época eu também tocava numa banda de rock. E então era vendendo para bar, tocando em bar, álcool, droga. E eu lembro que eu estava muito mal, a grana não vinha, eu estava devendo aluguéis desse ponto, já estava devendo para esse amigo meu que deixava as coisas em consignação. E eu muito mal, numa noite, saí e enchi a cara, usei muita droga. Eu cheguei 6 horas da manhã, estavam meu pai e minha mãe sentados no sofá. E eu não tive coragem de falar com eles. Eu fui até meu quarto e entrei no meu quarto e eu tinha um congá, que era um Oxalá de 10, 15 centímetros. Era desse tamanho assim, ó. Esse tamanho, dá uns 4 dedos assim, ó. Uma vela branca e um copo de água, e ali era o meu congá. E eu ajoelhei e falei: Oxalá, pelo amor de Deus, pelo amor da espiritualidade. E eu lembro que eu não conseguia mais falar com a espiritualidade, não conseguia ter a religião, porque eu estava impregnado de energia, de droga, de bebida e de fraqueza, e de trauma, e de medo, e de me culpando por ter falido, E eu estava mal. E eu não conseguia nem rezar um Pai Nosso. E aquele dia foi o grito, o rugido do leão. Eu ajoelhei chorando. Eu falei: meu pai Oxalá, me dê uma luz, porque senão eu vou tirar minha vida, que eu não aguento mais. E realmente eu pensei em tirar minha vida, porque eu estava fazendo minha família sofrer, meus pais sofrer, eu estava sofrendo. E aí no outro dia eu resolvi fechar a adega, liguei pro Ricardo Pradas, o nome dele, um amigo meu até hoje, e falei: tira tudo, toma Kombi, para tudo, tá tudo errado, tô usando muita droga, tô numa vida torta e hoje a gente vai acabar perdendo a nossa amizade, eu não quero isso. E, cara, eu de novo perdido, até que fui convidado para uma festa, a fantasia, olha que louco. E eu lembro que eu fui fantasiado de cigano, né? Até eu tomei uma bronca uma vez da minha entidade cigana, que falou que roupa cigana não é fantasia, é roupa de gala. Então não é fantasia. Mas eu fui lá, não sabia disso, fui lá. E eu cheguei nessa festa e eu lá tomando uísque, lá de novo, usando droga e bebendo e achando que a vida era uma festa. E eu conheci uma bruxa. Ela era iniciada com a Tânia Gori, da Casa de Bruxa de Santo André. E a gente começou a conversar, falei do que acontecia comigo, ela falou: vou te dar um presente. E passou uma semana, ela me ligou e falou: ó, tal dia, tal domingo, vai na Casa de Bruxa, tá seu nome lá, eu paguei um curso chamado Reiki pra você. E, cara, que Reiki? Pra mim, Reiki, sei lá, é comida japonesa, isso daí, o que é de comer, de beber? Usa saquê pra fazer esse tal de Reiki aí, e aí fui. Ela falou: só não bebe, não faz nada, 1, 2 dias antes, vai chegar lá limpinho. E eu passei um domingo inteiro. E para quem não conhece, Reiki é uma canalização que Mikao Usui fez, um japonês, aonde ele canalizou alguns símbolos sagrados. A gente é iniciado e com a imposição das mãos a gente passa uma energia de amor, uma energia de equilíbrio para as pessoas. Existe o nível 1, 2, 3 e mestrado. Eu fiz 1 e o 2 naquele dia, e foi, na iniciação, foi uma machadada no meio da nuca. Eu, cara, que é isso? Eu chorei pra caramba, eu senti energia, senti entidade, senti tudo. Eu falei: cara, que negócio é esse? Que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E no final ele falou: vocês têm que ficar 21 dias sem beber, sem fumar, sem comer carne vermelha.
porque era limpeza de 3 dias para cada chakra, os chakras principais, 7 vezes 3, 21. E fiquei 21 dias limpo, sem álcool, sem droga e sem cigarro. Eu fumava 2 maços de Marlboro por dia. Cara, esses 21 dias foi uma abertura na minha vida. Caíram vários véus do meu olho que eu não estava enxergando o que era viver mais. Voltei a rezar, voltei a ir para o terreiro, consegui um emprego. Eu não era registrado, era um representante de uma agência de emprego, chamado Home, Grupo Home, do meu amigo Alessandro Rampini. Ele que me contratou, meu amigo de infância, e falou, ó, Cigano, vem aí, faz aí, você vende o nosso serviço, e em troca aí a gente paga X por mês mais comissão. E fui lá. Então tudo abriu. Parei de fumar, parei de beber, parei de usar droga, voltei pro terreiro e consegui um emprego. Cara, já estavam 6 meses, já tava com a barriguinha até tanquinho, já emagreci quase 30 quilos em 6 meses. E a minha irmã, que é minha irmã de sangue, que era na época minha mãe de santo, voltei pro terreiro dela, iniciei lá e voltei pro terreiro dela. Ela chegou e me ligou e falou, ó, vai ter a festa de final de ano aqui, eu gostaria que você viesse, pode trazer alguém. E aí eu falei, cara, vou levar a Fabiana, essa bruxa. Peguei e falei, vamos, e aí chegamos lá e a gente na festa. Aí passaram todas as entidades, ela na festa de final de ano ela fazia 7 linhas, no final a linha de esquerda, ela encerrava com a linha de esquerda e ela virou na rosa vermelha, a gente chamava ela carinhosamente de Rosa, e tava eu, a Fabiana, sentado, e ela virou, apontou o dedinho e fez assim para nós dois. Vocês dois, venha. E aí as pernas já se tremem, né? Pombagira chama. Cheguei na frente dela e ela pegou e falou para mim, você se lembra o dia que você ajoelhou nos pés de Oxalá e pediu luz? Olha aí do seu lado. Essa foi a luz que Oxalá te mandou. E eu abracei a Fabiana num abraço de gratidão. E naquele momento eu me reconectei com a espiritualidade e meu coração se encheu de emoção, de gratidão, tanto pela Fabiana, mas por toda a espiritualidade que eu achava que não estava do meu lado, mas eles estavam todo momento me segurando na minha mão para eu não me afundar. Porque eu fico imaginando se naquele dia eu tivesse me matado. Toda a história dali para frente não teria acontecido. Eu não teria o meu filho, não teria casado, não teria a casa do cigano, não estaria aqui contando minha história para vocês. E a espiritualidade me deu uma luz, que foi a Fabiana me mostrou o reiki me limpou, me fez voltar para a Umbanda, me fez me reconectar com a espiritualidade. Depois eu fiz o nível 3 e fiz mestrado de reiki, porque eu achei algo tão lindo, grandioso, que eu falei, eu quero iniciar as pessoas, e depois eu fui dar aula e iniciar as pessoas. Em seguida, galera, com toda essa abertura, eu peguei uma grana e abri o espaço chamado Trilha Mística. Uma lojinha pequenininha, ela tinha 2 metros quadrados, isso mesmo, 2 metros quadrados, no centro de ofertas em Osasco. E ali começa uma nova história que eu vou contar no próximo episódio, aí, no próximo vídeo que eu for fazer, da série que eu tô fazendo, chamado Minha Vida de Axé. E era isso que eu queria passar um pouquinho hoje para vocês. Axé, e que Oxalá sempre mostre a luz para todo mundo. Axé. Beijo. Até.